se é o ar que respiramos, a gente precisa cuidar dela o tempo todo e precisamos perceber isso todos os dias. Como tal, é preciso exercê-la, né? Exercitá-la, desculpa, diariamente. Pois quando ela está diminuída, nossa vontade de vencer fica prejudicada. Exatamente. Se você está sem motivação, provavelmente tu não vais alcançar aquela meta que tu propôs, alcançar os objetivos, alcançar, sei lá, um sonho, um desejo. Então a gente precisa, por isso, se conhecer e trabalhar essas perspectivas. Então, essa situação que a gente está passando, vamos, olha, começamos hoje o mês de abril. E mês de abril, agora a gente vai entrar na semana, já entramos na Semana Santa, semana que vem, Semana Santa, propriamente dita, né? E eu acho que tudo isso que está acontecendo no mundo não é à toa. A gente precisa aprender a tirar uma lição disso. Eu acho que se as pessoas, os políticos, todo mundo, o mundo inteiro, não mudar as suas atitudes, isso na perspectiva minha, tá, gente, pessoal? Não mudar a sua perspectiva, não mudar a sua forma, seu ritmo de trabalho, seu ritmo de vida. A gente, até então, as famílias só se preocupavam e só, como é que eu posso colocar? Só pensava no trabalhar, no comprar, no ter, e esquecia a família, esquecia o diálogo, esquecia de Deus, né? Esquecia do tempo para si, e agora um vírus nos forçou tudo isso, colocou à prova, deixou todo mundo vulnerável e a refletir sobre isso, né? Esse convívio, esse tempo em família, ah, olhar mais para si também. E com a questão dos políticos, como é importante, então, agora a gente ter os recursos, desculpa, na área da saúde, né? Na área social. Então, eu acho que se o mundo não parar agora, depois da Semana Santa, a gente não mudar, eu não sei mais, eu acho que só um dilúvio depois para matar todo mundo e aí a gente acaba com extingue essa humanidade, porque não tem como, né? Então, a motivação, olha, a gente está passando uma situação e a gente tem que brotar, tirar de dentro da gente essa motivação para transformar nossas vidas. Nesse sentido aqui, o Marx caiu bem essa citação do Marx. Pois é, né? De uma forma melhor conviver com os familiares, só Deus mesmo. Ainda segundo esse mesmo autor, Marx, sem a motivação, o indivíduo não consegue se sentir disposto nem para realizar as pequenas tarefas do dia a dia. O estímulo pode estar relacionado a fatores internos. Fatores internos. Hoje está cruel. Olha, até meu celular quer acabar a bateria. Oh, Jesus. Peraí. Hoje eu estou escondida porque meu filho é complicado assim, sabe? Eu até coloquei lá no grupo dos professores que todo mundo está achando bem legal essa dinâmica. Eu acho legal. Eu acho que é uma forma até de a gente aprender uma fase de crise, né? Só que para mim está sendo difícil, porque meu filho está num momento, uma fase de muito apego comigo. Então eu fico aqui no andar de cima, mas ele escuta a minha voz. Aí ele chora, ele fica lá na escada. Aí não tem a babá, não tem pai que dê jeito, sabe? Eles conseguem distraí-lo ele por algum tempo, mas depois ele sempre está apontando para cá, ele sempre fica me chamando ou chorando, sabe? Fica enjoadinho. E o horário, por exemplo, 8 horas, o horário que ele costumava dormir. Agora ele não dorme mais esse horário. Então, para eu dar aula é muito complicado. Aí tira a paciência de todo mundo lá embaixo, né? E aí eu fico aqui também apreensiva. Então é bem complicado. Aí hoje, por exemplo, eu me tranquei aqui no outro quarto para ver se ele consegue dormir lá na sala na rede, né? Então,
Aí aqui não tem a minha mesa, né? Eu vou ter que improvisar esse final da semana, eu tenho que improvisar aqui um cantinho para eu dar aula, né? Então, eu até comentei lá no grupo de professores que talvez eu vá lá para dentro do carro, né? Lá na garagem. Ele não ouvir minha voz. Ele achar que eu saí. Porque se ele sabe que eu tô aqui em casa, ele tem uma referência. Ah, gente, é bem complicado. Mas a gente segue, vai seguindo o bonde, né? Quando eu saio de casa, é uma forma até de eu ficar ter um pouco mais de liberdade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, desculpa o desabafo. É só para justificar que eu estou aqui sentada no cantinho aqui, né, do quarto, perto do ar-condicionado, que é para não estar muito quente. Então, o estímulo pode estar relacionado a fatores internos, como, por exemplo, as emoções, e também aos fatores externos. Quero conhecer ele. Tá, eu vou fazer uma. E até o final das nossas aulas ele vai aparecer aí, vocês. Nossa, gente, vamos, falando nisso, né, conhecer ele, que eu lembrei como ele adoeceu, Nossa Senhora. Vocês verem as fotos, vocês vão ficar paz. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Então, os estímulos podem ser internos e os externos, como, por exemplo, a questão do ambiente de trabalho. Ele pode funcionar como como um fator externo à motivação. Ah, então eu vou começar a trabalhar e eu preciso de Olha, agora, por exemplo, a gente precisa de tecnologia, precisa de internet boa para fazer essas lives aqui ao vivo. Beleza. Então, se eu não tiver, eu, professora, não tiver, então é mais um motivo de desmotivação, para que eu não consiga render e alcançar meus objetivos e metas com relação ao meu trabalho. Provavelmente os alunos, no caso, vão fazer o inverso, que não tem internet, que gostariam de estar aqui, por exemplo, como o Luiz, né, que já disse que é difícil para ele. Imaginem, para ele também deve ser desmotivador no nosso horário de aula não poder participar, não ter internet suficiente, né, não ter os recursos necessários para participar. Então, isso afeta a nossa motivação, considerando que o fator interno é o primordial, que é o desejo, a vontade, né, a espontaneidade, esse interesse que parte de cada um de nós. Como ocorre a motivação, então, na perspectiva subjetiva? É o que a gente chama de motivação intrínseca. Como ocorre? Ocorre, é, ocorre por meio de motivos. A motivação, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Quem está com o material aí vai enxergar bem. Boa noite, amigão. Eu acho que a professora Boa saiu, né? noite! Tá escondida também, né? O Prior saiu, hein? Prió! Fora! Tem a Babu, hein? Gente, eu tô gravando a tela, tá saindo tudo que vocês estão Tô falando. vivo, né? Tem problema não, Bianca. A gente tá falando de BBB, pô. Ai, ai. E Ela é capaz aí? de falar. E aí? Coisa linda de Bem, papai. Vamos lá voltar? Oi. Voltei. Vamos? Então, a motivação intrínseca envolve motivos. E esses motivos,
a gente pode descrever que existem os biológicos hereditários, tá? Os motivos cognitivos e emocionais. Esses motivos relacionados ao campo biológico hereditário condiz com, por exemplo, a questão da personalidade, a questão de uma questão mais com uma predisposição a desenvolver. Por exemplo, pessoas muito introspectivas, pessoas muito depressivas, assim para baixo, tem um perfil mais, vamos dizer assim, pessoas hipocondríacas, por exemplo, pessoas que têm uma motivação interna assim muito instável, vulnerável, né? Então, pode estar relacionado a esse campo aí. Motivos cognitivos, né? A cognição está relacionado com os nossos campos, com as nossas habilidades mentais, então temos questão da memória, da percepção, atenção, e os motivos relacionados ao campo emocional, obviamente, isso pode depender do desenvolvimento de cada um ao longo da vida. Esse campo emocional, então, é um campo que afeta a nossa motivação intrínseca, da mesma forma que os campos cognitivos. Por exemplo, você é levado a, a uma atividade em que você vai trabalhar uma habilidade de atenção, de raciocínio lógico, que desperta criatividade, criticidade em você, então você se coloca muito mais envolvido, muito mais disposto, disponível, interessado em atingir ali, alcançar os resultados nessa atividade do que uma outra atividade que não desperta esse interesse via cognição. Tá dando para entender? Compreendendo a motivação na perspectiva subjetiva, intrínseca. Aí tem uma foto aqui do Bergamo, tem uma foto, deixa eu ver se eu diminuo um pouco mais. Não. Uma foto que diz assim: a motivação sempre foi e continuará sendo sintoma da vida psíquica, que se move em busca de algo, e jamais se poderia descrever um ser humano em toda a sua abrangência se tal aspecto fosse ignorado. Exato. A motivação interna, gente, ela, que é intrínseca, né, que está relacionada com essa força interior, ela condiciona nossos comportamentos, ela condiciona o nosso desejo, né, interno de algo. E toda a nossa relação com o meio depende dessa motivação intrínseca. Tá? A motivação interna está relacionada à força interior, que é capaz de se manter ativa, mesmo diante de adversidades. Esse tipo de combustível se relaciona aos interesses individuais e que podem ser alterados apenas por escolha da pessoa. Geralmente, a motivação interna está associada a metas, objetivos, projetos pessoais. Tem pessoas, gente, que são muito proativas, pessoas super para cima, alto astral, que mesmo diante de uma diversidade de situações na vida conflitantes, ela sempre mantém o sorriso, ela sempre mantém a alegria, a fé, a esperança. Conhecem pessoas assim? Legal. Eu sou assim. Ótimo. Pois é, eu também conheço pessoas assim. E isso é um exemplo claro de uma motivação, de uma pessoa que que tem um gerenciamento motivacional interessante, né? E vou dizer assim, maduro, porque essa pessoa consegue, então, utilizar dessa força interna, que é a motivação,
essa força interna em prol do seu próprio desenvolvimento. Motivação intrínseca encontra-se no interior de cada pessoa e está associada a um desejo. Esse desejo impulsiona uma ação. Sim, também. Como é intrínseca, depende de nós, parte de nós, então eu preciso ter um desejo, uma meta, um objetivo a alcançar. E quando eu tenho isso, eu desenvolvo um comportamento para que eu atinja, então, determinada ação ou meta. Para Spector, um outro autor, a motivação é um estado interior que leva uma pessoa a emitir determinados tipos de comportamento. Está associada à direção, intensidade e persistência de um comportamento no decorrer de um determinado tempo, né? Então, direção, intensidade e persistência são elementos significativos na motivação subjetiva. Ter um direcionamento, ter uma meta, ter um objetivo, ter um sonho fundamental para eu ter motivação, para eu gerenciar minha motivação interna. A intensidade disso também é fundamental. Ah, eu quero muito viajar agora está difícil, né? Mas eu quero muito viajar para a Europa. Tá bom, precisa de um planejamento, precisa só de desejo e vontade, tem que ter um gerenciamento. Nesse gerenciamento você vai vencendo etapas. A gente pode dizer que essa questão da intensidade e persistência estão presentes. Até que ponto eu quero isso? Ah, eu quero ir até o final do ano. Então, eu vou durante mais ou menos 11 meses, 10 meses, vou gerenciar, vou fazer todo um planejamento para que eu possa comprar passagem, me programar para ir, papapá, papapá. Então, nesse processo envolve ter um direcionamento, ter intensidade e ter uma persistência. Por isso que logo acima, que quando aqui o Bergamini descreve que é uma força interior capaz de manter viva, ativa diante das adversidades, essa pessoa que é capaz de administrar bem essa força interna, ela consegue administrar isso aqui que o Spector traz. Essa persistência, não deu certo agora, mas não, então vamos rever esse planejamento, vamos programar novamente. E aí não desiste, não desistir. Pelo contrário, persistir. Uma pessoa que talvez não tenha um gerenciamento dessa motivação interna, ela, diante dessa dificuldade, ela possa desistir. Ou mesmo entender que aquilo não é para ela, enfim. Considerando o comportamento humano em situações motivacionais, esta, por sua vez, é sinônimo de forças psicológicas, desejos, vontade, necessidade, intenção, tudo aquilo que no indivíduo responde pelo seu dinamismo. Só para ratificar, porque eu já disse isso. Bom, tem um vídeo aqui, será que eu consigo fazer vocês assistirem? Isso, do espelho. Tá sem áudio. Deve reagir. Você se olha. Fala boa, tá ligado aqui no meu canal no YouTube, Thiago Rodrigues. Eu estou em viagem, estou na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe, vim palestrar, mas não deixei de gravar conforme prometi. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como você deve reagir. Você se olha no espelho. Se você gostar desse vídeo, até se não gostar, clique em gostei, vai, dá um apoio aí pra gente, compartilhe nas suas redes sociais. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faz isso agora. Esse Instagram aqui, ó, é o Instagram onde você vai me encontrar e lá eu posto diariamente coisas que vão ajudar você a ser um pouquinho mais. Então, beijo. Você já percebeu que toda vez que a gente está assim, diante do espelho, a gente só olha e presta atenção nos nossos defeitos? Deus, como eu tô bem. Deus, com essas manchas na pele, meu Deus, esse cabelo, meu Deus, esse pele galinho, meu
Deus, como envelheci, meu Deus, quanto cabelo branco. Parece que nós somos catequizados, ensinados a entender que o espelho serve justamente como aquele amigo de todos os dias que está ali só para nos mostrar e provar para nós o quão longe nós estamos do ideal. Será que está certo isso? Você sabia que a maioria das crenças que você tem sobre você mesmo, que você pensa sobre você mesmo, foi produzido lá na sua infância, com base naquilo que você ouviu, de pessoas que viveram com você, que criaram você, pessoas que te olhavam no olho de cima, apontavam o dedo para você e diziam: você é isso, você nunca vai dar nada, você nunca vai ter dinheiro, você nasceu para sofrer mesmo, você vai ser igualzinho à sua mãe. E muito possivelmente você acreditou, muito possivelmente não. Obrigatoriamente, essas falas se tornaram, se não todas, muitas delas ou algumas delas, crenças que você tem sobre você mesmo. Quem sabe você não está relacionando bem, você não está tendo bons relacionamentos, não está tendo uma vida prazerosa, você não está rendendo bem no trabalho, não está vendendo bem, não está bem à frente da sua empresa só por um motivo. Porque sempre que você se olha no espelho, ou sempre que você se percebe, você tem palavras negativas sobre você mesmo. Você sempre está aquém, sempre está faltando, sempre tem alguém melhor. Eu costumo brincar que nós precisamos entender que sim, sempre haverá alguém mais inteligente, sempre alguém mais bonito, sempre alguém mais forte, sempre alguém mais talentoso. Porém, é necessário se gostar. Uma grande especialista do comportamento humano e da mente humana disse o seguinte: para corrigir essas crenças feitas lá na infância de gente que nos olhava no olho de cima, apontava o dedo, para corrigir isso você precisa recorrer ao espelho. Todo dia, olhar no espelho, nos seus olhos, alguém que você respeita, olhando de cima, olhando dentro do seu olho, dizendo assim: ei, vai dar certo, você é bonito, você é bom, você é inteligente, você consegue. Ah, Thiago, mas parece que isso é uma loucura. Parece mesmo uma loucura, mas funciona. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque, de verdade, o espelho nos mostra e nos ensina algumas coisas. Primeiro, que é necessário para quem quer ter sucesso, para quem quer chegar em algum lugar na vida, se ver, se perceber. E quando você se vê, você gosta do que vê? Se a resposta for sim, você está num caminho muito legal. Só que esse sim não pode te acomodar no sentido de, cara, mania de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Não é assim. Se você se olha no espelho e se gosta, você está num caminho muito legal. Isso é bom. Isso te fará bem. Trabalhe para evoluir, trabalhe para melhorar, trabalhe para ser cada vez mais. Porém, olhar, gostar, é um bom caminho para se relacionar bem, até porque pessoas que não se relacionam bem umas com as outras simplesmente não relacionam. Por quê? Porque não se gostam. E se você olha no espelho e não gosta do que vê, começa uma mudança agora. Faz alguma coisa. Ah, tô gordinho demais. Emagrece. Tô contente com a minha gordurinha. Legal. O espelho nos serve como um amigo que não mente. Porém, ele é um espelho. É um reflexo. Se diante desse espelho houver alguém que gosta de si, que mesmo que o espelho faça você querer olhar para alguma coisa que não tá legal, você olha e diz assim: ei, aqui não tá legal. O cabelo tá branquinho. Tá meio gordinho. Sei o que tá ruizinho. Mas ó, tem isso bom, tem isso bom, tem isso, aquilo bom. Se goste. Se ame. E se você não se gosta, se você não se ama, como é que você vai achar alguém que te ame, que te goste? Que você, assim como eu, cada vez que passar por um espelho, perceba o quão bom Deus foi com você, o quão boa a vida é ou a vida pode ser. Beijo! Maravilha, né? Thiago Rodrigo, né? Thiago Rodrigo, como sempre, Um espelho. maravilhoso, né? E o que ele traz aí é fundamental. As Quão palavras, bom Deus foi com você. O quão boa as a palavras vida do é Thiago ou Rodrigo a vida muito pode ser. significativas exatamente
para mudança de perspectiva nesse campo. Ai, meu Deus, não para aqui agora. Ai, socorro. Meu celular é o meu computador é uma M, gente. Ai, para. Travou. Ai, Jesus Cristo. Stop. Vamos lá. Então, o que ele fala aqui, muito legal, que é o poder da crença, né? Verdade. A crença, gente, é uma questão que a gente trabalha na psicologia de TCC, que fala que é teoria comportamental cognitiva, né? Fala muito das crenças que nós construímos ao longo da vida, que ele cita aí no vídeo. E essas crenças, elas podem limitar o teu desenvolvimento, podem limitar as tuas atitudes, as tuas ações. Então, o que ele coloca aqui, de a gente se olhar, trabalhar aquilo que a gente talvez não goste muito, é fundamental para a nossa motivação, fundamental para o nosso desenvolvimento como pessoa, como profissional, como papéis que a gente representa na sociedade, tá? Óbvio, nem todos os dias estamos bem, nem todos os dias temos uma motivação, né, pra cima, legal. Não, tem dia que você tá mal, tem dia que você não tá bem. Tem períodos na nossa vida em que ficamos mais acasalados, introspectivos, fora de órbita, relaxados, mas o importante é voltar, perceber que foi um tempo necessário, talvez para um amadurecimento, uma reflexão, e voltar com tudo. Desenvolver, buscar alcançar. Como profissionais, posso dizer claramente a vocês que a gente nunca está completo, nós nunca sabemos tudo. A nossa vida, ela mostra cada vez mais quanto precisamos estudar, trabalhar, aprender mais. Sempre tem algo a mais. Então, o fato de a gente achar que sabemos tudo, que estamos... Ficar na zona de conforto é um problema na nossa vida profissional, tá? Existem três elementos fundamentais nessa questão da motivação subjetiva. Autoconhecimento é um, a autoestima é outro e a autonomia. Vocês sabem o que é o autoconhecimento? Alguém escreve aí para mim ou fala para mim o que seria esse autoconhecimento? Agora que eu estou lendo aqui, a Joyce, professora, com licença, pode-se dizer que o sentimento de raiva é uma motivação? Tipo, fazer algo pela raiva de alguém ter dito que não conseguiria ou pela raiva de ter fracassado algumas vezes? Esse sentimento de raiva é uma motivação? Ele pode te condicionar a determinadas atitudes, sim. Como a gente viu naquela imagem mais acima, um dos fatores, um dos motivos que estão relacionados à nossa motivação é o campo emocional. Então, se essa raiva te leva a melhorar mais, eu vou provar para a pessoa que eu vou conseguir, que eu sou capaz, sim, mas também o inverso ocorre. A pessoa sempre disse tal coisa, tenho raiva porque a pessoa sempre disse que eu não vou conseguir, que papapá, e você, na verdade, não consegue desenvolver ou se retrai, de fato, te condiciona a motivação, sim, te eleva, te estimula ou não, comportamento. O aprender é limitado, conhecer a si próprio, isso. Conhecer minhas habilidades e emoções, sim, conhecer seus próprios limites, certo? O autoconhecimento que vocês estão falando, né? Conhecer minhas próprias emoções, conhecer seus próprios limites, isso, se conhecer. É como ele colocou ali no vídeo, você olhar no espelho, perceber, analisar, ver que precisa de algo, mas que você vai alcançar, né? E primeiro ponto, né? Reconhecer. Então, é autoconhecimento, é se reconhecer. E como ele falou também no vídeo,
O autoconhecimento é uma questão que a gente trabalha na infância, desde a infância, vocês sabem disso, né? Então, olha lá a nossa responsabilidade como pais. O outro ponto, a autoestima. O que que é a nossa autoestima, gente, para vocês? José Andreas, essa hora, José, tá namorando, mano? Tá entrando essa Não quer tarde, né? Acreditar em si, saber minhas qualidades também. Boa noite, querida. Bem-vinda. De cara, o que que é autoestima, José? Estar satisfeito com minhas qualidades. Sim, também. Tem um conceito aqui no material que enviei, que diz assim: é encarada como um conceito relativo ao valor moral e ao sentido de eficácia e de competência de cada um de nós. Então, é o que vocês colocaram. Qualidades, estado emocional, racional, ter esse sentido de competência, de perceber que tem suas qualidades. Às vezes a gente pergunta assim numa pessoa, numa entrevista de emprego, me descreva algumas qualidades suas, ou descreva uns defeitos, e a pessoa trava, né? Fica ali sem conseguir, dá um branco, né? Assim, meu Deus, mas o que colocar? Que falta autoconhecimento, falta enxergar melhor a autoestima. José colocou aqui que era querer fazer o melhor por si mesmo. Exato. Então, a nossa autoestima, como vocês todos colocaram, está satisfeitos consigo mesmo, exatamente. É importante reconhecer isso. Quando é que eu não estou bem comigo mesmo? Quando é que o meu estado emocional está vulnerável demais? Quando é que eu não estou... em que momento eu percebo que eu tenho mais defeitos, características melhoradas que qualidades? Isso tudo também tem a ver com a autoestima. Então, é esse ponto. Não é só olhar coisas positivas e boas sobre si, mas é também avaliar quando é necessário mudar, refletir ou aprimorar. Agora, gente, pergunta: será que todos nós fazemos isso? Será que é fácil fazer? Olhar para os seus defeitos, ver que, olha, é o momento de mudança. O que que eu tenho que mudar? Ai, não estou satisfeito comigo, o que que eu posso fazer? Ai, estou me sentindo assim, assim, assim. E aí, o que que eu faço? Não é, né? Não é. Exatamente. Por exemplo, tenho uma pessoa na minha família, uma prima, ela está passando por uma situação de... Ela está com problemas hormonais, certo? Então, a gente sabe, mulheres, que quando a gente tem problemas hormonais, a gente tem dois efeitos: ou engorda muito ou emagrece demais, certo? Então, ela está engordando muito. E aí, como ela não tem, assim, plano de saúde, você sabe que fica muito difícil, né, ter um acompanhamento médico, nutricional, um médico especialista e tudo mais. E ela tá meio relaxada com tudo isso. E aí eu conversando com ela, né, disse: poxa, mas você começou um tratamento, você já parou? Ah, já parei porque eu não vi resultado. Mas quanto tempo você fez o tratamento? 3 meses. Disse: mas caramba, 3 meses é muito pouco tempo para tu ver algum resultado. Pelo menos uns 6 meses, acho que é o ideal para a gente acompanhar e verificar o que tá, se fez efeito, se não fez. Não, mas por que que você parou? Ah, porque eu só engordo, porque eu só tô assim, tal, eu tô cansada disso. Então, quer dizer, você percebe que existe uma baixa autoestima muito grande. E olha, quando a baixa autoestima está ali dentro de você, ele te bloqueia, como a gente já falou ali em outros pontos aqui no texto. Ele te bloqueia, ele não permite que você avance. E aí, quanto mais você olha no espelho, você não quer ver aquela imagem, mas também não consegue sair e ir em busca de mudar essa imagem. É nesse ponto aí que eu queria colocar para vocês. Vamos ver aqui o que vocês estão falando.
Fazemos na maioria das vezes quando passamos por situações negativas. Não, nós mesmos aceitar e reconhecer na maioria das vezes não é o mais difícil, sim. Creio que muitas vezes só enxergamos os defeitos quando nos são apontados pelos outros. Não fazemos, ninguém faz isso. É preferível jogar para baixo do tapete. Não é difícil fazer, porém, dependendo do tamanho do abismo, dói. Dói. Tudo na vida dói, né? Amadurecer dói, crescer dói. Às vezes tem agentes externos, pessoas que nos atrapalham, nos jogam para baixo. Quase todos os dias, né? Tem gente para minar nossas atitudes, nossos projetos. Por isso que a gente tem que ter a resiliência. Eu não falo aqui da resiliência, mas a resiliência, ela é um ótimo elemento para você trabalhar também a sua autoestima e todos os outros campos da sua vida. Ter resiliência, saber tirar proveito das situações, é saber enxergar uma luz no fim do túnel, é saber olhar a situação por uma outra perspectiva, é ter resiliência. Legal, gente, estou gostando aí do feedback. E um outro ponto, que eu falei da autonomia, do autoconhecimento, da autoestima, o outro ponto é a autonomia, tá? Autonomia, a necessidade está no comando das vidas, né? Você ser autônomo, ser criativo, ser capaz de fazer uma atividade, ter autonomia para a vida. Eu comentava outro dia que eu tenho 2 sobrinhos, né? Estão na vida adulta aí, no início da vida adulta. Falta um pouco de autonomia para meus sobrinhos, sabe? Falta um pouco de desejo, de vontade, de aspiração. Eles são jovens, mas são jovens muito, sei lá, apáticos, muito sem aquele horizonte lá no fundo, sabe? Vivenciam a vida como a vida traz, tipo assim, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu e tal. Não é, às vezes não é assim, gente. Então, eu acredito que o jovem, ele tem que ter inspiração, ele tem que ter objetivo, ele tem que querer alçar voos, ele tem que ser uma pessoa motivada o tempo todo para conhecer, para investigar, para descobrir, enfim. E eu acho que isso falta muito nos meus sobrinhos. Essa autonomia, ela é importante para o gerenciamento da tua motivação, tá? Não adianta nada você perceber, você acha que tem que melhorar, você sabe que tem que mudar alguma coisa na tua vida, mas tu não tem autonomia. Não começa. Aí fica difícil, fica muito difícil. Eu fico meio perdida às vezes, e é necessário alguém puxar a minha orelha para eu voltar para o foco, geralmente minha mãe. Mas isso acontece sempre, a gente sempre. Eu mesma, muitas vezes, fico perdida. Eu, quando fui mãe, logo que eu falei, acho que falei para vocês, eu tive. Eu me programei para ser mãe e tal, né? Teoricamente, né, gente? Quando eu cheguei com o menino nos braços aqui em casa, me deu um apagão. Assim, caramba, quem sou eu agora? Quem é a Elisângela agora? Não é a Elisângela profissional, não é a Elisângela esposa, é a Elisângela mãe. Quem é a mãe agora? E aí me veio um monte de coisa na cabeça, né? Eu passei por aquele estado de baby blues. E eu, caramba, e agora? O que que eu faço da minha vida? Como é que vai ser a minha vida? Não posso morrer. Eu tenho que dar atenção pro meu filho. E eu fiquei perdida, né? Por uma semana, assim. E fiquei chorando muito, né? Normal. A gente às vezes está diante de tantas situações, mexe com a gente. Nós somos pessoas que estamos vulneráveis emocionalmente o tempo todo. E aí o fato é a gente viver aquilo, descobrir o que nós temos e trabalhar em cima disso. Graças a Deus, eu percebi, vi, procurei ajuda, percebi que era só uma fase. Acontece com muitas mulheres, muitas mães, primeira viagem, acontece isso. E seguir em frente. Conseguir relaxar minha mente, meu coração, e dizer, não, eu vou dar o melhor, vou ser a melhor mãe que eu puder ser. E hoje eu não me cobro tanto. Claro que eu não sou uma mãe perfeita, nem a mãe X, Y, Z. Eu sou a mãe que vou querer educar meu filho dando amor, carinho, atenção, limite. Tento ser o melhor que eu posso ser.
Não, e também não me frustro mais porque, não consegui assim, eu estou fazendo tal coisa. Não, eu já passei dessa vibe aí, graças a Deus. Eu olha, Joyce aqui, olhar para o meu filho e pensar, meu Deus, eu tenho um filho. É verdade. Acontece até hoje, na verdade. A gente fica sempre meio perdido com tudo. Às vezes, eu já me senti perdida no trabalho. Será que eu quero continuar sendo professora? Será que é isso que eu quero para mim? Será que está valendo a pena? Então, muitas vezes, em qualquer circunstância na tua vida, você é levado à prova, né? A repensar. E a gente tem que buscar, eu falo por experiência própria. Então, nesses momentos que eu me senti vulnerável, desculpa, eu busquei retomar minha motivação. Então, obviamente, precisou mudar em algum ponto, ampliar em algum ponto. Então, eu fui buscando isso para retomar minha motivação. Vamos seguir em frente, que a hora está acabando. Eu vou adiantar aqui, que eu quero falar da questão escolar. Eu cito um autor aqui, vou passar rapidamente aqui. Eu cito um autor no trabalho, ou no material, que é o MC Cleland. Isso é muito da área da administração, mas eu coloquei aqui por duas situações. E ele fala da teoria das necessidades motivacionais. E ele foi um professor em Harvard, né? E o trabalho dele também está relacionado à motivação, e ele descreve três tipos de necessidades que o indivíduo busca né, durante a sua vida. Existem três tipos de necessidades motivacionais para o MC Cleland: a necessidade de realização, necessidade de autoridade e poder e a necessidade de afiliação. Vou falar rapidinho aqui de necessidade de realização. A gente tem aí, então, intrinsecamente, estamos motivados para alcançar resultados. Isso parte muito de nós, por exemplo, no trabalho. Quem que no trabalho não quer alcançar suas metas, quem que no trabalho não quer ter um progresso e daqui a um tempo alcançar um outro estágio ou um outro ponto, um outro suporte no trabalho. Quem que não gosta de receber um feedback do seu trabalho positivo? Então, a gente tem, dentro de nós, temos essa necessidade de realizar, de acontecer. Um outro ponto é a necessidade de autoridade e poder, ser influente, eficiente, impactante, o desejo de liderar e que suas ideias prevaleçam, necessidade de status pessoal e prestígio. Todo mundo tem isso, gente, em pequena, média ou grande escala. Todo mundo tem uma vontade de ser influente, de ser líder, de dominar determinada, sei lá, proposta, de ser influente. Todos nós temos essa necessidade. E um outro ponto é a necessidade de afiliação. O computador, toda vez que eu aperto aqui, ele sobe lá para o início. Que saco! De afiliação. Busca por relacionamento amistoso, é motivado a interagir com outras pessoas, anseio por afiliação. Gente, todos nós também temos esse desejo interno de nos afiliarmos, de nos sentir fazendo parte da história de uma outra pessoa, de ter esse sentimento de pertencimento à família. Né? Ninguém nasce para ser sozinho também, tá? Entre nós, né? Então, esses três desejos que ele coloca existem, né, na nossa história, existem dentro das nossas perspectiva humana. Isso, de certa forma, condiciona também a nossa motivação, seja ela externalizada no trabalho, externalizada na escola, na academia, em outros lugares sociais que você pertence, tá? Aí aqui eu descrevo algumas características e atitudes sobre motivação, depois vocês deem uma olhadinha com mais calma. E aí vamos entrar especificamente logo, para dar tempo, a motivação na dinâmica acadêmica, tá? Aqui eu vou falar algum ponto na relação na atividade acadêmica. No contexto acadêmico, a ausência de motivação representa o quê, gente? Uma queda no investimento pessoal de qualidade nas tarefas e demais atividades que envolvem a questão da aprendizagem.
o que vai dificultar a formação e desempenho desse indivíduo, desse aluno. Então, a motivação, ela se representa na questão acadêmica no que tange a qualidade que aquele indivíduo possui na execução das atividades e tarefas avaliativas ou tarefas participativas. Então, se eu não tenho motivação, há uma queda nessa participação, nesse meu investimento, há uma queda no rendimento escolar, que a gente chama. As notas nos exames ou demais atividades avaliativas, elas podem provocar diversas reações, como, por exemplo, aumentar ou diminuir o interesse do aluno, o empenho do aluno para melhor desenvolvimento acadêmico. Então, muitas vezes, esse rendimento cai, não é uma falta de motivação só interna do aluno, ou é porque aquele aluno é preguiçoso, aquele aluno é desinteressado, aquele aluno XYZ, mas sim porque as estratégias, as atividades objetivas que o professor está passando, isso de alguma forma prejudica a motivação interna daquele indivíduo. Principalmente porque o feedback que o professor promove a partir dessas avaliações é que vai gerenciar esse campo da motivação. Deixa eu explicar de outra perspectiva. Todos os professores deveriam dar um feedback após as avaliações, beleza. E dependendo de que avaliação ele utiliza, isso vai condicionar aquele indivíduo a se envolver mais ou a travar e a se envolver bem menos. Tá? Ou seja, a forma como o processo avaliativo ele é constituído e aplicado, ele tem impacto direto ou indireto na motivação do aluno. Isso vocês têm que ter muito claro, né? Assim como todos nós, professores, temos que ter. Então, a forma como a gente constitui toda uma programação de que atividades eu vou utilizar, que estratégias pedagógicas eu vou utilizar, como eu vou fazer isso, e de que forma eu passar para os alunos, isso vai condicionar, de certa forma, a motivação dele em fazer ou não aquela atividade com mais qualidade, com mais empenho, vontade e desejo. Assim, é importante que as atividades e demais tarefas acadêmicas devam ser de natureza, olha, cognitiva. O que é isso? Que incluam o desenvolvimento de habilidades de atenção, memória, raciocínio, linguagem, resolução de problemas, etc. Pois a motivação do aluno estará relacionada com o trabalho mental no contexto específico de sala de aula. O que eu quero dizer? Então, se eu tenho atividades que vão promover o desenvolvimento dessas habilidades, o aluno ele é levado a alcançar, a investigar, a pesquisar, a interagir. Então, ele vai estar focado, vai despertar interesse nele e ele vai, com certeza, se envolver com aquela atividade até o fim. Agora, se é uma atividade que não gera isso, não atinge esse campo cognitivo, e a gente já falou disso na questão da aprendizagem, mas nas outras aulas, o aluno não alcança. Às vezes ele estagniza. Então, quando a gente fala da motivação no meio acadêmico, vocês já entenderam que é a motivação subjetiva. Tá? O indivíduo, ele gerencia, ele é preponderante, o direcionamento parte dele. Mas o meio, que é a escola, o professor, eles têm um impacto, eles estimulam ou não o desenvolvimento dessa motivação, ou mesmo, como a gente chama do interesse para o aluno. Tá dando para entender? Estou falando muito rápido. Ok, então outros fatores ligados à motivação acadêmica, segundo Costa, que é a Pude Mendes. Outros fatores que podem estar ligados à motivação do aluno. Então, nível de desempenho do aluno, comportamento. Se é um comportamento favorável, se não é um comportamento estéril, um comportamento agressivo, um comportamento de apatia. Por exemplo, eu perguntei na aula passada, bom, tem alunos que não falam nada, que não entram, que não acessam, e aí, o que está acontecendo? E preocupa a aprendizagem desses alunos. É nesse sentido aqui. Será que estão motivados ou não?
Vamos lá, Joyce. Por isso, acho que as estratégias de avaliação são importantes, pois nota não define inteligência. O aluno pode não ser bom ou ter motivações suficientes para tais avaliações, mas tem para outras. Exatamente. Conhecimentos prévios, nível de capacidade, né, de ouvir um feedback, nível de capacidade de entendimento, de avaliação. Conhecimentos prévios também. Uso de estratégias de aprendizagem, isso mais para o professor. Essas estratégias podem promover ou não o envolvimento dele nas aulas. Determinados conteúdos, professores, clima de sala de aula, tudo isso, olha, ajuda na motivação. Então, por exemplo, lá na sala, quando a gente está lá na sala, o clima da sala de aula, muita conversa, muito. O aluno tá ali, mas não está ao mesmo tempo, está muito ausente ali. Vamos dizer, como é que eu posso colocar? Só o corpo, né? A gente percebe que ele está longe. E determinados conteúdos também podem gerar no aluno uma falta de interesse, falta assim de, não quero fazer, não quero estudar, não gosto. Tudo isso, então, também são fatores que a gente precisa avaliar. E, por fim, a fase do desenvolvimento do aluno. Isso é importante. Perceber se o aluno não está passando por uma fase específica de desenvolvimento, por exemplo, a adolescência, ou quando é uma fase de ganho, né, de desenvolvimento motor, ou ganho de atividade, ou um desenvolvimento intelectual. Então, gente, na dinâmica da sala de aula, é importante o professor se ater a esses pontos, tá? E aí, para ajudar também o professor a perceber melhor essa situação, existe uma teoria da motivação chamada metas para a realização. Então, o que que essa meta de realização nos ajuda? A teoria nos ajuda a compreender como as crenças dos alunos afetam. Ai, acredita que acabou a bateria do celular? Deixa eu abrir aqui no meu computador, no meu celular. Não, acabou não, que caiu aqui. Pronto, voltou. A crença nos alunos afeta seus comportamentos relacionados aos estudos, sua aprendizagem e seu desempenho acadêmico. Ou seja, focando no aspecto qualitativo do envolvimento. Essa teoria, gente, ela nos ajuda a perceber de que forma o aluno perde a motivação durante as atividades acadêmicas. Entender, assim, que crenças levam aquele indivíduo a agir de determinada forma no contexto acadêmico, né? Além disso, a teoria busca entender como é que a escola e todo o público envolvido, né, a comunidade, podem proporcionar, então, um ambiente em que o ensino favoreça a motivação e desperte o interesse do aluno para ele aprender a aprender. Então, que ocorra, de fato, a aprendizagem. Então, essa teoria, meta pela realização, ela nos ajuda não somente a identificar as crenças, dificuldades que o aluno se depara, e que isso implica na motivação dele, no rendimento acadêmico, mas também como é que a escola e o meio acadêmico podem proporcionar um ambiente de qualidade, um ambiente que vai desenvolver, despertar esse interesse. E de acordo com alguns estudiosos, entre os potentes motivadores do comportamento humano estão as metas que o indivíduo se propõe a atingir. Então, como eu disse lá no início, se a gente não tem meta, é difícil você ter interesse, vontade, desejo de alcançar alguma coisa. Então, dentro do proposta do acadêmico, também tem que haver isso. Há metas que o professor se propõe a alcançar. E metas que os alunos também precisam alcançar e, como é que eu posso colocar assim, crianças e até jovens, promover dentro deles assim, chegou a disciplina de educação física, não gosto de educação física. Então, o professor ele vai ter um árduo trabalho de primeiro identificar por que eles não gostam.
né, que são as crenças. Por que que a maioria dos alunos não gosta de fazer atividade física? Investigar, tentar descobrir. A partir do momento que ele tem indícios, então ele vai trabalhar junto com a escola, com o meio, a forma mais adequada de a gente, então, promover o interesse. Aí são diversas possibilidades. Se você vai trazer um profissional diferente, que vai fazer um marketing legal, ou se você vai trazer um vídeo em que eles vão começar a perceber atividade diferente, ou se você vai promover uma atividade em que eles comecem a gostar da atividade física. Enfim. Então, o primeiro ponto é sempre saber o que impacta no aluno para que ele não gere esse desejo, essa vontade. Bom, gente, é isso que eu queria colocar para vocês. Agora eu quero ouvir vocês. Perguntas, dúvidas, colocações. Dívida? Não, nem me falem em dívidas. E aí, gente? Vamos lá. Entenderam esse campo aí acadêmico? Entenderam a questão da motivação? Sim. Todos motivados. Ó, ontem eu mandei motivação para vocês das músicas. Já era um estímulo, um incentivo. Catarse, o aluno mostrará que a realidade que ele conhecia antes como natural não é exatamente desta forma, mas é histórica, porque produzida pelos homens em determinado tempo e lugar, com intenções políticas implícitas ou explícitas. Este é um momento de avaliação que traduz o crescimento do aluno, que expressa como se apropriou do conteúdo, como resolver as questões, como reconstruir o seu processo de concepção de realidade. Legal. Quem é esse Edu Comunicação Baré? Pois é, 23 online, todos motivados na sua aula. Agora eu me motivei mais, estava meio cabisbaixo, porque o primeiro tempo foi péssimo. Os alunos não consegui nenhum online no primeiro tempo, na outra disciplina. Nada. Querem meu like aí. Tá, calma, calma. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Cadê as palmas aqui, gente? Não tem as palmas. Vou botar essas aqui. Tem aquela situação que cada indivíduo reagir a uma forma de motivação, sim. Então, o importante é isso, vocês entenderem que a motivação está condicionada muito nessa perspectiva subjetiva, parte de mim para fora, de dentro para fora, mas no campo acadêmico, não existe só o fator subjetivo implícito nessa relação. Existem outros elementos, como eu coloquei para vocês, que norteiam essa questão motivacional na aprendizagem. E o quanto nós temos de outras teorias para nos ajudar a envolver melhor a dinâmica dentro de sala de aula. Tá? Fechou? José quer perguntar? Ó, eu vou mandar para vocês, vou lançar lá na sala, na nossa Google Sala de Aula lá, como é o Classroom, né? E depois eu transformo em PDF anexo lá no WhatsApp. Vai aí as duas perguntas, olha só, para vocês responderem até semana que vem. Vai ficar chato para ler, né? Perceber, para visualizar. Mas eu vou ler para vocês. Vocês vão ter que responder duas perguntas sobre motivação na perspectiva subjetiva. Primeira, disserte sobre sua motivação para os estudos diante o isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus. Então, como é que está a motivação de vocês
para estudar, para interagir nessa nova plataforma? Quero a sinceridade de todos. Vou mandar, vou bater foto e vou mandar. Segundo ponto, que tipo de estratégias os professores da rede de ensino podem desenvolver como impulsionadores na motivação dos alunos para a aprendizagem? Então, vocês vão pensar aí que tipo de estratégia os professores podem utilizar para a gente impulsionar a motivação dos alunos, tá? Vou mandar isso para vocês depois anexar nas nossas redes de interação. Vocês têm até o dia 8 de abril para entregar, tá? Vale um ponto. Fechou, gente? O pessoal conseguiu gravar a aula aí? Professora, a senhora poderia repetir essas que aí eu gravar, porque eu não gravei esse o finalzinho. Tá. Primeira pergunta. Disserte sobre sua motivação para os estudos diante o isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus. É uma pergunta mais pessoal, né? Nível subjetivo. Segunda questão. Que tipo de estratégias os professores da rede de ensino podem desenvolver como impulsionadores na motivação dos alunos para a aprendizagem? Aí vocês vão pensar como profissionais o que vocês podem fazer para motivar os alunos aí. Eu vou mandar aí foto, vou mandar depois para vocês aí esse anexo, tá? Vou mandar lá no grupo depois, não se desesperem. Fechou, gente? Então, boa semana para vocês. Que é onde a senhora vai passar essas duas perguntas? Ora, Bernardo, em todas as nossas redes de comunicação. Quais são nossas redes de comunicação? Quem que já acessou lá a nossa Classroom, lá, a nossa sala de aula? Só a Renata que deixou um recadinho lá. O Ivance. O pessoal tá saindo da nem dando tchau, hein, gente? Tchau, gente. Boa noite. Foi muito bom estar com vocês, viu? Gostei. E acessem lá nossas redes canais. E também no e-mail institucional, tá bom? Não esqueça, eu mando sempre para lá também. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Fala, José. O que tu quer perguntar? Pergunta. Deixa o povo sair. Pode perguntar. Professora, boa noite. Boa noite, Fábio. Você que chegou atrasado, pode perguntar. Assim, a questão é a seguinte, a senhora falou de motivação no aprendizado, assim, falou do aluno que às vezes é desinteressado. Assim, eu queria saber, assim, até que ponto o professor, assim, no seu caso, assim, até que ponto você pode ver, assim, que você pode ajudar aquele aluno, o que vai ajudar aquele aluno para tentar trazer ele de volta para o aprendizado, assim, até, no seu caso, no seu exemplo, no seu caso, até que ponto, até onde a senhora vai para trazer esse aluno de volta para a aula, para motivar ele para estudar? Olha, no meu caso, infelizmente não tenho todas as ferramentas para, quando encontro um aluno, já tive muitos nesses 10 anos que eu vou fazer agora, alunos desmotivados. Infelizmente não, porque assim, como é adulto, e o adulto tem um diferencial das outras faixas etárias, porque ele age pelas suas ações, pelas suas tomadas de decisões, diferente de uma criança ou de um adolescente. Que a gente tem uma outra rede que se para trazer para o trabalho, por exemplo, a família. No caso dos nossos alunos que são adultos, às vezes fica difícil porque esse aluno ele não se permite ser ajudado, ele não se permite progredir na situação. Então, às vezes a gente percebe, um aluno nos procura, professora, está acontecendo isso. E aí, poxa, tá, eu vou te ajudar. E aí pelo menos eu, né, eu tento de todas as formas. Se não cabe a mim, eu indico, como já aconteceu, alunos com problemas de aprendizagem.
não cabia a mim, eu não tinha como mais ajudar. Então, o que que eu fiz? Chamei a professora Jussará, chamei o João. Aí, então, a professora Jussará já condicionou outras pessoas para ajudarem. Inclusive, teve um ano até que eu pedi um apoio da psicóloga da escola aí do La Salle, que tem a psicóloga da escola, que ela trabalha com alunos com problemas de aprendizagem, né? Então, até isso a professora Jussara conseguiu condicionar para a gente, só que o aluno não conseguiu, não deu andamento nos encontros, né? Uma outra questão, por exemplo, alunos envolvidos em situações de drogas, por exemplo. Então, ficou muito difícil a gente se aproximar desses alunos, mas o que a gente conseguiu ali conversar, trazer uma mensagem, mostrar que é importante sair daquele caminho, que existem outros caminhos. Só que acaba que a gente promove uma coisa, mas o aluno cabe na mão dele seguir ou não. Então, na minha situação, aquilo que for possível, eu faço sim. Obviamente, eu não tenho todas as ferramentas. E às vezes, dependendo do aluno, ele se põe muito fechado. E aí é aquela coisa, bom, eu queria ajudar, mas o aluno não quer ser ajudado. Aí você abre mão, né? Talvez seja errado, mas não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Pelo menos eu não consigo perceber outros elementos. Mas quando a gente Tá, está na escola, por exemplo, com criança, adolescente, eu acho também que vai ser um pouco limitante, porque nós não vamos lidar com famílias. E dependendo do que esteja desmotivando aquele aluno, pode ser que não caiba mais nas mãos só da educação. Por exemplo, a gente tem que acionar conselho tutelar, a gente tem que acionar a justiça, sabe? tá bom, Tá bom, querido? tá Um ok. abraço, boa noite a Obrigado, boa noite. todos. Tchau. Ver se eu consigo aqui.